Continuidade no nosso conteúdo, trabalhando com cultura. Eu pedi para vocês fazerem análise dos quadros da página 171 e 178. E eu vou separar o vídeo em duas partes, tá? Então essa primeira parte a gente vai trabalhar com o quadro da 171 e o segundo com o quadro da 178. O quadro da 171 ele aborda as visões antropológicas, as principais visões antropológicas dos teóricos que nós temos. Antropologia, então, como eu já falei na última aula, é cultura, o estudo que observa, que analisa e vê cultura de uma maneira científica, né? Tenta analisar as formas culturais, as expressões culturais. Então, deste modo, cada uma delas vai ter alguns conceitos. E eu quero que vocês compreendam esses conceitos e que vocês possam fazer análise a partir desses conceitos. Então, qual que é a ideia? Que você pegue, vamos supor, a tua família, a tua escola, o teu bairro, a tua igreja, e faça uma análise a partir desses tópicos. Então, funcionalismo, estruturalismo, estrutural funcionalista e alguns outros que a gente vai trazer aqui no quadro. Então, o primeiro deles é o funcionalismo. O funcionalismo ele vem a partir da ideia de Malinowski e Brown. E os dois vão analisar o seguinte, que as necessidades humanas são universais. O que ele quer dizer com isso? Que todas as nossas necessidades, elas são iguais. Em qualquer lugar do mundo que você vá, você vai encontrar pessoas que têm a mesma necessidade. E essa necessidade que ele diz é o quê? É as emoções, é a alimentação, é a dança, é a música, é o lazer, é a diversão. Essas são as necessidades que todos possuem. Então todo mundo tem essas mesmas necessidades. Com isso, ele vai falar sobre as instituições sociais. Quem são as instituições sociais? São a escola, são a igreja, são os bancos. As instituições sociais são esses locais, essas organizações que vêm dar conta das nossas necessidades. Então, o que vai dar conta da minha fé e da minha emoção? Onde que eu vou lidar com a fé e com a emoção? Onde que eu vou saber entender o que é a minha fé? Ou no que eu vou crer? Ou como eu vou lidar com as minhas emoções? É a partir da religião, da igreja. Então a igreja é uma instituição para lidar com as emoções. Com o meu financeiro, eu necessito de dinheiro, eu necessito guardar o meu dinheiro, eu necessito de uma educação financeira. Posso ver com os bancos, posso ver com instituições financeiras. A educação de forma geral, quem que vai aplicar isso? A escola. A escola é essa forma de educação. Então, esse funcionalismo, que é o nome, ele vai abordar exatamente isso. A função dessas instituições. Qual que é a função de cada uma delas para as nossas necessidades? Então, essa é a ideia de funcionalismo. O que é funcional para nós? E aí, o outro ponto que o Ralph Linton vai trazer para nós dentro do funcionalismo é que a cultura é um fenômeno universal, mas ao mesmo tempo diferencia os grupos sociais. O que ele quer dizer com isso? Que as nossas necessidades, elas são, de uma forma geral, igual. Todos têm as mesmas necessidades. Qualquer povo que tu venha observar tem as mesmas necessidades. A alimentação, o lazer, a educação. Para quem puder assistir, tem um documentário bem legal chamado O Primeiro Contato no Netflix, que mostra a tribo indígena Sapanawa. Esses indígenas, eles foram descobertos, entre aspas, né? Eles vêm à tona em 2016. Então, só em 2016 eles aparecem. Eles estavam vivendo na floresta amazônica, aqui no Brasil, ainda bem isolados. Eles não tinham contato com o homem branco. Então, é incrível você pensar que em pleno 2016 as pessoas não sabem... Essas pessoas não sabem o que é o chinelo, não sabem o que é uma água encanada, não sabem o mínimo de tecnologia que nós temos hoje, elas não têm contato.
E nesse documentário é muito interessante que a gente consegue observar essas necessidades, como elas são iguais às nossas, né? Então eles cantam, eles têm a necessidade do lazer, eles têm a necessidade da dança, eles têm a necessidade da alimentação, eles têm a necessidade da religião. Então eles explicam, quando perguntam para eles, o que acontece com o homem branco e com vocês quando falece? Eles falam, a alma desce pelo rio e quando chega numa queda ela sobe para o céu. Tem uma explicação até bem próxima da nossa, né? Então é bem interessante isso que o Linton traz, que é que todos nós temos as nossas necessidades, porém, a maneira que a gente vai abordar elas e trabalhar com elas, que a gente vai sanar essas necessidades, as instituições vão ser de maneiras diferentes. Isso faz todos nós tão iguais pelas necessidades, porém tão diferentes a partir das nossas como a gente vai lidar com essas necessidades, né? Então é bem interessante essa abordagem funcionalista. E aí um exemplo, eu quero fazer uma análise de Indael funcionalista. Beleza. Como é que as pessoas lidam com as emoções? Qual instituição lidar com as emoções? Sim, a gente pode pensar as instituições de atendimento psicológico, de esporte, né, de yoga, isso tudo lidar com as emoções. Então, questões de alimentação, quem que sana essas necessidades? Os mercados, os restaurantes. Então é isso que eu quero que vocês façam. Escolham uma dessa e a partir dali você vai analisar essas questões. Segundo tópico, segundo ponto, estruturalismo. O estruturalismo é um conceito trabalhado pelo Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss é um antropólogo francês, trabalhou no Brasil, morou no Brasil há muito tempo, teve contato com indígenas do Mato Grosso do Sul. E ele traz o seguinte: a cultura é uma forma universal de linguagem, pela qual os seres humanos buscam diferenciar-se da natureza e apresentar variações baseadas em pares de oposição. O que ele quer dizer com isso? Que a cultura é a linguagem universal do ser humano. Todos os seres humanos produzem cultura. E é isso que diferencia ele do natural. Do que é social, do que é natural, o que é cultural e o que não é. Então é aquela ideia. Quais das minhas ações são culturais e quais das minhas ações são naturais? Você vai falar para mim, eu tenho fome. Fome não é uma ação natural mais. Porque você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Como? A música do Titãs, que ele aborda isso, fala, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Então, quando você fala, eu tô com fome, você logo vai pensar num leque de coisas que você gosta para sanar essa fome. Tipo, eu quero comer, eu tô morrendo de fome e eu vou te dar um monte de alface. Tu odeia alface. Mas se você tem fome, você vai comer aquele alface porque você quer sanar a sua fome. Mas eu falo assim, você fala pra mim, eu tenho fome. Eu vou te falar, beleza, eu vou te dar alface agora. Se você quiser comer pizza, tu vai ter que esperar 3 horas. Muitas pessoas vão preferir esperar as 3 horas para comer uma pizza. Por quê? Mesmo que ela tenha fome, ela tem as vontades, ela tem o lado cultural dela, o lado social. Então é essa questão, o que é social e o que não é. O que é natural. E hoje, basicamente, tudo que nós temos, todas as nossas ações, elas são culturais. Basicamente não existe ações naturais, só ações culturais. Próximo tópico é o estrutural funcionalista, e ele vai unir as questões dos dois tópicos de cima, né? Então, os dois teóricos que trabalham com isso é o Parson e o Merton, e os dois vão trabalhar com os dois pontos, que é a cultura de um povo ganha sentido na rede de relações sociais, ou seja, ela tem um significado que é reconhecido pelo grupo e compartilhado. Esse é o ponto que vem do estrutural. O que ele quer dizer com isso? Que
todo mundo que faz parte do grupo cultural sabe o teu meio cultural. Vamos supor, todo mundo sabe que no Brasil as pessoas falam português, é a expressão cultural da linguagem. E eles compartilham entre si, nós compartilhamos entre si o idioma português, né? Português do Brasil, que é diferente do português de Portugal. Então, é isso que ele quer trazer para nós, que existe uma estrutura, existe um conceito geral que todo mundo conhece e todo mundo compartilha. E o próximo ponto é: sociedade e cultura são partes interdependentes de um sistema social. O que ele quer dizer com isso? Que a cultura depende das pessoas e as pessoas dependem da cultura. Então, essa parte cultural, ela depende da sociedade, ela depende das pessoas espalharem isso, ela depende das pessoas utilizarem essa cultura para que fique conhecido. Igualmente, as pessoas necessitam dessa cultura para denominar o modo de agir. Então, qual que é a cultura indaialense? Como é que as pessoas agem com algo que só é de Indaial ou da região de Indaial? Então, isso que é assim, as pessoas dependem da cultura para agir dessa maneira, porém, a cultura necessita dessas pessoas para se manter viva. As outras perspectivas que a gente traz aqui então a primeira, que é do Kroeber, que ele tem a ideia do relativismo cultural, e ele trabalha com a seguinte ideia: misturam-se na cultura os elementos materiais e ideológicos. Com o declínio de crenças mágicas, ele argumenta que a cultura progride e evolui. O que ele quer trazer com isso? Que a cultura, ela não é uma linha plana, uma linha reta. Ela é um negócio que vai e volta, né? Vamos supor, na época de pandemia que nós estamos passando. A pandemia, o mundo já passou por diversas pandemias. E as culturas precisaram se alterar, elas foram e voltaram. Não é uma linha tênue que as culturas acharam um jeito de lidar com as pandemias e desde lá elas resolveram isso e vêm em diante. Não. A gente muda as coisas, né? As coisas vão e voltam. Então é isso que ele quer dizer com relativismo. As coisas são relativas. A gente não pode achar uma solução e achar que aquilo ali é para sempre. Então, os problemas culturais, eles vêm e voltam. As coisas vão e voltam. Então as culturas se alteram com o tempo. E o que ele quer dizer com declínio de crenças mágicas? Que o mundo tem se tornado mais racional. Tipo, você fala, Deus transformou a água em vinho. Por quê? Me explique isso. Como? Não, as pessoas não querem, muitas pessoas não querem mais uma explicação. Porque ele transformou e pronto. Não. Qual que é a base disso? Qual que é a lógica disso? Então o mundo tem mudado, tem se tornado mais lógico. Claro que daqui a pouco a gente começa a passar por dificuldades e uma solução mágica pode ser melhor. Então, é isso que ele quer dizer, que a gente não pode imaginar as coisas como uma linha tênue e reta. Elas vão e voltam. Partindo para o próximo tópico, então, o Edward Thompson, ele vai trabalhar com materialismo histórico radical. O que quer dizer isso? Ele entende a cultura como resultado das experiências comuns das pessoas, presentes em tradições e sistemas de valores, ideias e formas institucionais. Ele traz aqui a questão de que a cultura é passada de pessoa para pessoa, do mais velho para o mais novo, e assim em diante. E isso realmente acontece. Os seus avós, seus bisavós, tataravós, bem provável que tenham ações de vocês que são influenciadas por eles. São influenciadas por pessoas de muito tempo atrás. A próxima atividade da próxima quinzena, eu trouxe isso para vocês, eu quero que vocês pensem um pouquinho nessas questões. De que, o que meu tataravô, de 200 anos atrás, influencia na minha ação hoje. Então, essa questão de que existe uma influência, né? Essa herança. Então, existem essas questões. Por último, então, o Anthony Giddens, ele vai trabalhar
com a ideia de a cultura é uma interdependência. O que ele quer dizer com isso? Vê na cultura a interdependência de aspectos intangíveis, subjetivos como ideias, crenças e valores, e objetivos como objetos produzidos pelo ser humano, suas técnicas e tecnologias. O Giddens ele vai dividir a cultura em 2 pontos. Subjetivo. O que é subjetivo? Coisas que a gente nem percebe que faz. O nosso sotaque é uma coisa que a gente nem percebe que faz. O nosso modo de falar. Um exemplo. Tu. Usar tu para se referir a alguém é algo daqui do sul. São Paulo é você, né? O Sudeste é você. Então, são coisas que a gente nem percebe. Isso é subjetivo. Ele vem trazendo que isso é subjetivo. E o que é objetivo? O objetivo é algo material, é o nosso alimento. São coisas que a gente consegue observar e falar, pô, isso aqui é de tal cultura. Cuca. Falar, o alimento, a cuca é da onde? É do sul. Isso já é intrínseco, né? Na hora que tu vê uma cuca, tu fala, isso aqui é de qual estado? De Santa Catarina. Fica muito claro isso, né? Então, é isso que o Giddens traz, que existem coisas que estão subjetivas, escondidas, e coisas que são objetivas, estão claras para nós de qual cultura faz parte, da onde surgiu. Então, esses são os tópicos e essa é a abordagem que eu quero que vocês tenham, né? Escolham um deles e aborde uma sociedade, aborde um grupo de pessoas. Então faça uma análise a partir desses conceitos aqui.